Nós hoje temos grandes desafios pela Europa fora e vemos isso pela nossa família europeia, o ID e os perigos e os desafios que tem enfrentado na Europa toda. Eu diria que há vários desafios. A imigração é o primeiro. Nós estamos a ser assolados por, não é só Portugal, é a Europa toda. Estamos a ser assolados por uma vaga migratória com um impacto tremendo no tecido social europeu, português, espanhol, italiano, alemão, francês, belga. Até outros países mais afetados que nós, honestamente, países onde os salários são mais elevados, mas Portugal, como se viu ainda agora nos últimos dias, também está a ser afetado por isto. E a Europa tem que criar regras. Não é sermos uma Europa menos humanista. A Europa é humanista na sua essência, na sua carta de valores. Agora, ser humanista não é deixar entrar toda a gente que quer entrar de qualquer maneira e dizer, olha, venham de qualquer maneira, nós não queremos saber, entrem, nós pagamos seguro, saúde, casa, porque depois não pagamos. Damos dinheiro quando não damos aos nossos, cria injustiça, cria tensão social e temos a aumentar a criminalidade porque as pessoas depois não têm nada, vão viver para a rua ou vivem em casas com 20 pessoas e isto está a criar tensão em muitas cidades e em muitos sítios. Eu diria o seguinte, diria que a imigração é um grande desafio, mas nós temos que ser firmes na defesa de que políticas é que queremos na imigração. Não pode ser aquela coisa à Luís Montenegro. Sim, vamos trabalhar nisso. Mas depois está a fazer precisamente o contrário, a perpetuar a política socialista de imigração. A liberdade. A liberdade. Muitos dos que nos estão a acompanhar, todos estão a acompanhar pelas vias digitais, e eu sei que quem nos está a ouvir é muito sensível a este assunto. A liberdade de pensar e de escrever, a liberdade digital hoje, está sob ameaça na União Europeia. Já se fala em banir algumas plataformas, criar formas de censura ao X, ao Instagram, ao TikTok. Nós temos que estar do outro lado. Não é defender o ódio, nem a apologia como eles dizem, é defender a liberdade. Nós construímos uma Europa que seja de liberdade. Só que agora, como os políticos do sistema, a casta de políticos do sistema estão a perder o controle da narrativa como tinham de antes com as televisões, agora vão atrás das redes sociais. Vocês não podem publicar isto, não podem publicar isto, não podem publicar aquilo. Eu estive suspenso, tu provavelmente já também, já tivemos muitas limitações. Agora, recentemente, a sua conta foi banida. A minha conta de depois... Facebook foi banida e a minha figura pública continua a estar limitada. Eu não consigo publicar um vídeo contigo. Isto que estamos a fazer aqui não podemos fazer na minha conta, porque ela não permite. A liberdade é fundamental, é importante que as pessoas percebam isso. Se nós não lutarmos por ela agora, daqui a uns anos podemos já não a ter. Não podemos deixar que comecem a censurar as redes sociais e a dizer o que é que se pode dizer e o que é que não se pode dizer. Terceiro, e outro grande desafio para a União Europeia, o alargamento e as questões de defesa. A questão da Ucrânia, que vai entrar provavelmente na União Europeia com grandes dificuldades, porque é um país destruído pela guerra, que vai necessitar de muito investimento. Isto vai obrigar a que todos recebam um pouco menos dos fundos de coesão e, portanto, a uma reordenação dos fundos. E as questões de defesa. Quer dizer, eu sei que talvez muita gente não concorde comigo nisto, inclusivamente no nosso espectro político. A Europa tem que deixar de estar deitada à sombra dos Estados Unidos em matéria de defesa. Nós somos hoje um espaço económico dinâmico, aliás, o mais dinâmico do mundo, a União Europeia, em termos de comércio, dos mais ricos do mundo. Temos um bloco de população de quase 500 milhões de pessoas, se não me engano, maior que os Estados Unidos, quase o dobro, sinceramente, do que se passa nos Estados Unidos da América. Nós temos a obrigação de ter uma defesa sólida. Não é Portugal sozinho, nem Espanha, nem Alemanha, não, é juntos. E aí, ao contrário de outros, eu acho que a Europa deve modernizar as suas defesas. Até por uma razão, nós já percebemos que a Rússia só percebe esta linguagem. E, portanto, qualquer outra conversa de diplomacia com a Rússia não funciona. A Rússia tem que perceber que a Europa se rearmou, tem uma estrutura de defesa sólida para defender a democracia, mas cá estaremos se for preciso. Ou seja, somos um grupo de países democráticos que quer a paz, quer o desenvolvimento, acredita na harmonia, na liberdade das pessoas, mas se nos atacarem, saibam que as consequências serão devastadoras. E nós não temos passado essa mensagem à Rússia. E se a Rússia vencer a Ucrânia, como infelizmente está a acontecer, digo isto infelizmente porque vai ser mau para todos nós, os próximos alvos podem ser países da Europa ou países até da União Europeia. Portanto, eu acho que o desafio da defesa também será importante para a União Europeia, de modernizar as suas estruturas e ter forças capazes de responder em tempo real, seja a Rússia, seja a China, seja a qualquer outro ator mundial. Portanto, acho que temos um tempo muito interessante pela frente. Se me perguntasses, mais relevante de tudo, diria estes três: imigração, liberdade, defesa, porque infelizmente o nosso mundo hoje está mais perigoso.